Os vícios de Hitler. A história real por trás das drogas que acompanharam o ditador. Durante décadas, Adolf Hitler foi retratado como um líder de disciplina rígida. Não fumava, fazia campanhas contra o cigarro, consumia pouco álcool e gostava de apresentar uma imagem de autocontrole absoluto. Para muitos alemães da época, ele era visto como um homem que sacrificava os próprios prazeres em nome da nação. Mas essa imagem escondia uma realidade muito diferente. Nos bastidores do Terceiro Reich, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler passou a depender de uma quantidade impressionante de medicamentos. Registros médicos encontrados após o conflito mostram que ele recebeu dezenas de substâncias diferentes, aplicadas em comprimidos, gotas e principalmente injeções. A história começa em 1936, quando Hitler conheceu o médico Theodor Morell. Morell era conhecido por tratamentos considerados pouco convencionais. Ele prometia restaurar energia, aliviar dores e aumentar o desempenho físico de seus pacientes. No início, Hitler ficou impressionado com os resultados. Sofria frequentemente de problemas digestivos, fortes dores de estômago, gases, insônia e fadiga. Depois dos primeiros tratamentos, disse sentir uma melhora significativa. A partir desse momento, Morell tornou-se um dos homens mais próximos do ditador. Enquanto ministros, generais e oficiais precisavam marcar audiências para falar com Hitler, Morell tinha acesso praticamente ilimitado ao Führer. Carregava uma grande maleta repleta de frascos, seringas e medicamentos, pronta para qualquer emergência. Com o passar dos anos, principalmente após o início da Segunda Guerra Mundial em 1939, o número de medicamentos administrados aumentou gradualmente. No começo, eram vitaminas, glicose, hormônios, extratos de órgãos animais e estimulantes destinados a combater o cansaço. Mas conforme a guerra se tornava mais difícil, o tratamento também mudava. Em 1941, a Alemanha parecia invencível. Grande parte da Europa estava ocupada pelos nazistas. Porém, a invasão da União Soviética transformou completamente o rumo da guerra. As derrotas começaram a aparecer. A pressão sobre Hitler aumentava diariamente. Ele dormia pouco, passava horas analisando mapas militares e frequentemente sofria crises de irritação. Foi justamente nesse período que Morell intensificou o uso de medicamentos. Entre eles estava o Eukodal, um poderoso opioide utilizado para aliviar dores intensas. Hoje ele é conhecido por seu alto potencial de dependência. Além disso, Hitler recebeu diferentes estimulantes para combater o cansaço, sedativos para dormir, medicamentos contra espasmos intestinais e diversas outras substâncias. Os registros médicos preservados mostram uma rotina impressionante. Em muitos dias, Hitler recebia mais de uma aplicação. Quando acordava indisposto, Morell preparava uma injeção. Antes de reuniões importantes, outra aplicação. Após noites sem dormir, novos medicamentos eram administrados. O médico acreditava que conseguia manter Hitler ativo mesmo diante do enorme desgaste físico e psicológico provocado pela guerra. Entretanto, nem todos confiavam em Morell. Diversos membros da alta cúpula nazista desconfiavam de seus métodos. Alguns oficiais descreviam o médico como incompetente e criticavam a enorme quantidade de remédios utilizada. Mesmo assim, Hitler ignorava praticamente todas as críticas. Sua confiança em Morell era absoluta. Quanto pior ficava sua saúde, mais dependente parecia se tornar do médico. Nos últimos anos da guerra, a situação física de Hitler deteriorou rapidamente. Filmagens realizadas entre 1944 e 1945 mostram um homem muito diferente daquele que aparecia nos grandes comícios da década de 1930. Sua mão esquerda frequentemente apresentava tremores. Seu rosto parecia cansado, sua postura era curvada, ele caminhava lentamente e demonstrava sinais claros de desgaste. Até hoje, historiadores e médicos discutem quais doenças ele realmente possuía. Alguns pesquisadores sugerem que sofria de Parkinson. Outros acreditam que parte dos sintomas pode ter sido agravada pelo uso contínuo de medicamentos. No entanto, não existe consenso científico sobre o quanto essas substâncias influenciaram diretamente seu comportamento ou suas decisões militares. É importante separar os fatos comprovados das especulações. Os registros mostram claramente que Hitler recebeu uma enorme variedade de medicamentos. Também é documentado que utilizou opioides como o Eukodal em determinados períodos. Por outro lado, muitas histórias populares afirmando que ele era constantemente abastecido com determinadas drogas específicas não possuem comprovação suficiente. Por isso, os historiadores trabalham principalmente com os diários médicos deixados por Morell e outros documentos encontrados após o fim da guerra. Enquanto isso acontecia dentro da Alemanha, a situação militar piorava rapidamente. Em junho de 1944, os aliados desembarcaram na Normandia. No leste, o Exército Vermelho avançava em direção a Berlim. As cidades alemãs sofriam bombardeios quase diários. Mesmo diante desse cenário, Hitler continuava acreditando que conseguiria reverter a guerra. Passava horas dentro de bunkers analisando mapas e emitindo ordens para divisões que muitas vezes já nem existiam mais. Morell continuava ao seu lado, sempre com novas injeções, sempre tentando aliviar dores, aumentar a energia ou reduzir o estresse. Mas nenhum medicamento era capaz de mudar a realidade do campo de batalha. Em abril de 1945, as tropas soviéticas cercaram Berlim. O Terceiro
Terceiro Reich estava chegando ao fim. Hitler permaneceu no Führerbunker durante seus últimos dias. Sua aparência era extremamente debilitada, movimentava-se com dificuldade. Os relatos das pessoas presentes descrevem um homem envelhecido muito além da própria idade. Em 30 de abril de 1945, Adolf Hitler cometeu suicídio dentro do bunker. Poucos dias depois, a Alemanha nazista se rendeu. A guerra na Europa terminou. Após o conflito, os documentos de Theodor Morell foram analisados cuidadosamente por pesquisadores. Eles revelaram uma rotina médica muito mais complexa do que se imaginava. Esses registros continuam sendo estudados até hoje porque ajudam historiadores a compreender o estado físico do ditador durante os últimos anos do regime nazista. No entanto, é importante lembrar que nenhum medicamento explica sozinho os crimes cometidos pelo regime. As decisões políticas, militares e ideológicas do nazismo foram resultado de escolhas humanas e de uma estrutura de poder responsável por uma das maiores tragédias da história. A história dos medicamentos utilizados por Hitler permanece como uma curiosidade histórica relevante, mas não diminui sua responsabilidade pelos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial e pelo Holocausto. Ela apenas mostra que, enquanto um império inteiro desmoronava ao seu redor, seu líder também enfrentava um evidente processo de deterioração física, cercado por seringas, comprimidos e a esperança de que mais uma injeção pudesse adiar um fim que já era inevitável. Inscreva-se para mais histórias da Segunda Guerra Mundial.